Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional para que você possa meditar, compartilhar com seus familiares e pedir para que Deus se revele ao seu coração. Amém? O texto base de hoje está lá em Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Então, abra sua Bíblia em Mateus 8, versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Amados, esse é um texto bem curtinho, um fato bem interessante, mas que traz algumas verdades espirituais extremamente importantes para as nossas vidas. Nos últimos tempos, e quando eu digo tempos, eu digo nos últimos anos, na realidade na nossa contemporaneidade, nós temos visto um culto ao ter. Ou seja, as pessoas, na maior parte das vezes, estão em busca de Deus, procuram se relacionar com Ele apenas porque Deus tem algo a oferecer para elas. E é o que geralmente nós vemos e ouvimos por aí, que Deus tem uma bênção, que Deus tem algo para te dar, que Deus tem coisas para te entregar, quando na realidade essa nunca foi a maior tônica do Evangelho. Jesus, e não só ele, mas os escritores da Bíblia, os apóstolos, sempre se centraram na mensagem do Evangelho, que é o resgate do homem, é o resgate da alma que está condenada por causa do seu pecado. Então, olhando para a situação em que muitas vezes nós, do mundo evangélico, vivemos, nós vivemos uma inversão de valores. Às vezes estamos buscando a Deus, ou servindo a Deus, ou tentando fazer algo para o Senhor porque temos segundas intenções. E é importante deixar claro que Deus pode nos abençoar, Ele pode nos dar, mas o que eu quero trazer é que essa não é a ideia central do Evangelho. Esse não é o objetivo principal. Jesus não veio e não morreu na cruz para nos fazer super felizes neste mundo do ponto de vista financeiro, com tudo aquilo que eu quero, com todos os confortos dessa vida. Se alguém disse isso para você, e se alguém ou não conhecia o Evangelho ou estava com segundas intenções. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, ele tem a ver com o perdido, com um homem que está morto em seus pecados e que precisa encontrar o Salvador que vai livrá-lo da condenação eterna. E esse trechinho que relata a história do leproso tem tudo a ver com isso que nós estamos dizendo. A Bíblia diz que quando Jesus termina o Sermão da Montanha, que está nos 3 capítulos anteriores a esse 8, é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele desce da montanha e o primeiro que ele encontra é um leproso. E o leproso, ele é geralmente a maior de todas as metáforas. A lepra é uma das grandes metáforas que a Bíblia se utiliza para o pecador. A lepra é a condição humana diante de Deus. Quando nós estamos sem Cristo, quando nós estamos longe da presença de Deus, nós somos leprosos. Essa é a nossa condição. O pecado é como lepra. Ele entranha em nosso coração, ele degrada a nossa estrutura, a nossa existência, ele nos afasta de Deus, ele destrói a nossa humanidade e as nossas vidas. Esse é o fato. A condição do leproso era uma condição de exclusão, de destruição, de fadada à destruição. Da mesma forma que nós, quando não temos a Cristo ou quando estamos afastados de Deus, essa é a nossa condição. É a condição de leprosos. E a Bíblia diz que aquele homem, aproximando-se
de Jesus, mesmo no meio de toda a multidão, ele adora ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Amados, esse é o texto interessante. Porque, em primeiro lugar, aquele homem se aproxima de Cristo. Se você hoje se encontra na sua vida, mesmo você que tenha Jesus, e se encontra preso em um pecado, se encontra cativo em alguma situação da qual você não consegue se libertar, e eu estou falando de pecado, você precisa se aproximar de Jesus. Aquele leproso sabia que apenas Jesus poderia livrá-lo da sua condição de leproso. Assim como nós temos que entender e crer que apenas Jesus pode nos livrar da nossa condição de pecadores. E o primeiro passo é nos aproximarmos de Deus. Mas o interessante é que antes disso, Deus já se aproximou de nós, porque a Bíblia diz que se nós o amamos, Ele nos amou primeiro. E foi Ele que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, a sua resposta a esse entendimento é que você precisa se aproximar de Jesus. Meu irmão, se você se encontra preso em algum pecado, em alguma situação da qual você não consegue se livrar, aproxime-se de Jesus. O segundo passo é que aquele leproso adorou a Jesus dizendo, olha que interessante, a adoração que aquele leproso dá a Jesus é apenas uma frase quando ele diz: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Perceba que ele não faz uma pergunta, ele está afirmando. Essa é uma afirmação de fé. E fé é o ingrediente que nos ajuda a nos movimentarmos nas regiões espirituais. A fé é a responsável por nos ajudar a nos aproximarmos de Deus e mexermos as questões espirituais. Quando aquele homem faz essa declaração, ele estava dizendo: eu creio. Você crê que Jesus pode te livrar da tua lepra, do teu pecado? E mais uma vez, eu quero deixar claro que eu não estou falando de problemas e situações da vida. Eu estou falando de pecado. De coisas que às vezes você não consegue se livrar. De coisas que há muito tempo você tem praticado e você percebe que isso desagrada a Deus. Dessa vida que você entende que precisa verdadeiramente libertar-se dela. É disso que eu estou falando. O segundo passo é crer. Nós precisamos crer e declarar essa verdade. Quando aquele homem declara: Senhor, se quiseres, podes me purificar, ele estava dizendo que a única coisa que impediria Jesus de purificá-lo era a vontade de Jesus. Ou seja, Senhor, depende da tua vontade. Essa é a terceira coisa. Depende da vontade de Deus. Sabe, amados, nós às vezes temos andado muito pela nossa vontade, pelo desejo do nosso coração, e muitos, seguindo os desejos do seu coração, estão se engabelando em pecados de todas as ordens possíveis. Quantas pessoas estão presas em vícios sexuais, em questões morais, em questões éticas, em questões familiares, e sabem exatamente que isso está desagradando a Deus. Mas o problema é que estão seguindo o conselho do seu próprio coração e da sua vontade. Aquele leproso disse: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Eu creio que a única coisa que limita o teu poder, Senhor, é a tua própria vontade. Olha que coisa interessante. Ele declara isso. E se existe algo que hoje te aprisiona, o Senhor tem todo o poder para te libertar. Mas você precisa desenvolver a sua fé. E desenvolver a fé está intimamente relacionado a andar com Deus, a aproximar-se de Jesus. Você tem se aproximado de Jesus? Você que já é cristão, você se aproxima dele em oração, em busca e meditação na palavra, em jejuns? E você que não é cristão ainda, você acredita que precisa se aproximar de Jesus? Eu não tenho a menor dúvida de que você precisa se aproximar de Cristo Jesus, porque só Ele pode nos livrar da nossa condição de leproso. A resposta de Jesus foi incrível para aquele homem quando ele diz: quero, fique
limpo. Então ele está dando a resposta de Deus ao homem pecador, que é aquela: eu quero, foi para isso que eu vim, foi com esse objetivo que eu vim para morrer, para que vocês sejam limpos. E é por essa razão que a resposta de Cristo foi tão pronta para aquele homem, e é da mesma maneira que ele responde a nós. Quando o seu coração, em adoração, ou seja, rendendo-se a Deus, descobrindo ou decretando ou declarando que ele é poderoso para quebrar os seus grilhões. Quando o seu coração, em adoração, se curvar ao Senhor Jesus, ele tem poder para quebrar todos os grilhões da sua alma. Você crê nisso? Amados, eu reitero aquilo que eu comecei esse vídeo dizendo. Muitas vezes nós estamos buscando apenas as mãos de Deus, aquilo que Ele pode fazer, o seu poder, os seus milagres que Ele tem a realizar na nossa vida, e isso não é errado buscarmos. Mas o problema é que muitos de nós temos vidas que precisam ser transformadas por Deus. Existem áreas que estão cativas, existem áreas nas quais tem pecados. Existem coisas no caráter que precisam ser transformadas pelo Senhor, e essas coisas a gente ignora. Essas coisas a gente joga para debaixo do tapete. Essas coisas nós esquecemos. A gente esqueceu que sem Cristo nós somos leprosos. Sem Cristo a nossa condição de pecado vai nos destruir e nos levar à condenação. É por essa razão que você precisa de Jesus. Pela razão mais importante, que é a razão pela qual ele veio, para nos salvar, para nos resgatar do pecado, que é aquilo que nos destrói, aquilo que nos afasta de Deus. Amados, o seu maior inimigo talvez seja o seu pecado, e você precisa lutar contra ele. Aproximando-se de Cristo, buscando fortalecer sua fé, declarando que o Senhor pode libertá-lo de toda e qualquer mazela que te oprime nesses dias. Amém? Deus abençoe sua vida. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa conhecer a mensagem do Evangelho, encaminha esse vídeo para essa pessoa. E se você é essa pessoa, abra o seu coração aí mesmo, onde você está. Arrependa-se dos seus pecados em uma oração simples e convide o Senhor Jesus para habitar na sua vida como aquele leproso. De uma maneira tão singela, ele diz: Senhor, me purifica. Eu reconheço que sou leproso e preciso da tua cura e da tua graça. Que o Senhor Jesus te faça limpo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.